abençoe você. Neste momento nós queremos abordar um tema muito importante, quase para a tua alma, para todos nós. E neste momento nós queremos falar daquilo que é a salvação. E neste momento nós estamos aqui no estúdio com o homem de Deus, o qual ele irá nos explicar efetivamente o que é a salvação. E deste modo eu faço voto com que ele possa complementar a nós e para poder se apresentar a você desse lado de casa. E eu cedo espaço com todo o coração a ele para que possa se apresentar. Saúdo-vos todos na bendita paz do Senhor, aleluia. Meu nome é Shelton Savangwani e eu estou aqui ao convite do nosso irmão Cristóvão Nhanala para este debate acerca da palavra do Senhor. Espero que fiquem edificados. Amém. Amém. Se nós agradecemos bastante pela sua presença neste momento, e às vezes nós não entendemos e chegamos a baralhar as nossas mentes por não saber o que é na verdade a salvação e quem tem essa salvação. Então, deste modo, nós queremos entender contigo o que é a salvação em primeiro lugar. Bom, primeiro, dizer que salvação, vou dar um exemplo. Imagine alguém que está a se afogar. Está ali no meio do mar e está a se afogar. E, no entanto, existe alguém que o trabalho dele, ou alguém que se oferece para salvar a vida daquela pessoa. De um lado temos aquela pessoa que está a se afogar. Do outro lado temos o salva-vidas. Então, salvação o que seria? Seria o processo todo, desde a saída daquele que entra no mar para salvar, levar aquela pessoa que está a se afogar e sair com aquela pessoa do mar. Então, aquele processo todo é o que eu chamaria de salvação. Como é que podemos trazer isso ao contexto bíblico? Nós percebemos que o homem, ele, na verdade, está afogado no pecado. Desde lá no início do livro de Gênesis, nós podemos perceber isso no capítulo 3, acerca da desobediência do homem, quando o homem pecou contra Deus. Então, nesse momento, o pecado entrou no homem, ou entrou no mundo. É por isso que eu estava a dar esse exemplo da pessoa estar afogada no pecado. Então, havia uma necessidade, ou há uma necessidade, de existir alguém para chegar a resgatar o homem desse pecado que o homem está nele. Então, eu diria que salvação é isso. É o fato de aparecer alguém, tirar a outra pessoa que está numa determinada situação, uma situação ruim, uma situação de pecado, nesse caso. Então, sendo assim, nós, como homens, conforme acaba de dizer que nós estamos afogados no pecado. Então, para nós alcançarmos a salvação, quem pode nos dar a salvação com a finalidade de a gente sair do pecado? É sim. Eu considero essa uma boa pergunta. Por quê? Muitas são as pessoas que pensam que a salvação pode vir de várias pessoas diferentes. Mas, na verdade, a Bíblia é muito clara. Só existe uma única pessoa que está capacitada para ser o nosso salva-vida. E quem é essa pessoa? Bom, nós podemos fazer uma avaliação naquilo que é a palavra, né? Eu convido a caros irmãos para que nos acompanhem. Vamos aqui entrar nas Escrituras. Bom, nós podemos ver, por exemplo, no livro de Atos. Podem ver o livro de Atos, no seu capítulo 4. Né? Peguem vossas Bíblias, Atos 4. Vamos lá. Melhor do que usar somente palavras é ir direto à palavra. Amém. Estamos todos aqui no livro de Atos, no seu capítulo 4. Versículo 10. Muito bem. Então fiquem todos sabendo, e todo o povo de Israel, sabendo que este homem se apresenta curando diante de vocês pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, o mesmo a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou. Ele é importante nós sabemos ele é quem. Aqui está-se a falar de Jesus. Ele é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram e veio a ser a pedra mais importante. Versículo 12.
E não há salvação em mais ninguém, pois não há nenhum outro nome debaixo do céu entre os homens pelo qual pode ser salvo. E nós vemos que, para além desse versículo, nós vemos também Jesus Cristo no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, se a memória não me falha. Jesus Cristo diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entenda uma coisa, se Jesus Cristo tivesse terminado somente aí, até poderia dar espaço para as pessoas pensarem, tudo bem, Jesus Cristo, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, né? Ok, tudo bem. Mas o Senhor não é o único. As pessoas poderiam pensar isso. Mas entenda o nível de sabedoria que Jesus tem. Ele complementa, ou esse versículo termina desse jeito. Diz o seguinte no versículo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois tem um complemento: ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem que seria o Pai nesse caso? Deus. Ou seja, não tem um outro que pode te levar até Deus a não ser Jesus. Então, isso em poucas palavras, a pessoa que somente tem a autoridade para nos salvar é simplesmente Jesus. Sim, Jesus é o único que tem essa autoridade. Já que existem algumas teorias, assim eu posso considerar, nesses últimos tempos nós conseguimos ver algumas pessoas que elas alegam que fora deles não há a salvação, a não ser... Eles deixam ao lado esse homem Jesus e simplesmente eles se colocam naquela parte. Dizem que somente a salvação nós alcançamos diante dessas pessoas. Será que essas pessoas elas estão erradas ou estão certas? Completamente errada. A Bíblia é muito clara. Jesus Cristo diz: não há como chegar ao Pai senão por mim. Por mim quem? Por mim, Jesus. E também a Bíblia nos diz que haverão muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. São esses que se denominam Cristo, que se denominam profetas, que na verdade tudo aquilo que fazem é só encenação, coisa de magia negra, coisa de Satanás. Então, sendo assim, se eles dizem que são a salvação somente alcançamos nessas pessoas, elas estão a nos enganar. Então a salvação, em poucas palavras, conforme a Bíblia nos exorta no 4 do Atos 12, que a salvação é simplesmente em Cristo Jesus. Sim. Então, como é que alguém pode, o que o homem tem que fazer a fim de ser salvo por esse Jesus? Bom, deixa-me dizer primeiro que a salvação, do contrário do que muitos pensam, não é algo assim, escolha do homem. Temos a história, por exemplo, um breve resumo de uma história bíblica. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, né, quando ele foi crucificado e morreu na cruz, nós sabemos que o véu se rasgou de cima para baixo. O que aquilo queria dizer? Que, na verdade, quem estava a rasgar o véu, ou quem era responsável pelo véu estar a rasgar-se, não era o homem, mas era Deus. É por isso que o véu rasgou-se de cima para baixo. E a mesma coisa para a salvação. Quem arquiteta, ou quem arquitetou a salvação, foi Deus. Foi Deus. Na verdade, o homem nada pode fazer senão sujeitar-se. Sujeitar-se àquilo que é o plano que Deus traçou para a salvação. Não sei se consegui satisfazer a sua pergunta. Sim. O homem só pode simplesmente sujeitar-se àquilo que é a decisão que Deus toma de ele ser salvo ou não. Mas nós bem sabemos que Deus, ele não é injusto. Ele não é injusto. Se nós vemos, por exemplo, no livro de Efésios, no seu primeiro capítulo, Paulo nos mostra que, na verdade, existe algo chamado predestinação. Certo? Muitas pessoas acabam pensando que Deus é mau por existir essa parte da predestinação. Só que essas pessoas acabam ignorando o fato de Deus ter o poder de conhecer todas as coisas. Então ele sabe, na verdade, quem é que vai ser salvo, quem é que não vai. Não porque Deus está a ser mau em distinguir as pessoas, mas porque ele sabe que, por mais que ele te dê o evangelho, você não vai mudar. É mais ou menos por aí.
Então, sendo assim, acaba de aferir que quem arquitetou a salvação é Deus. Sim. Então, sendo assim, eu, por exemplo, sou homem, não é? E eu sei bem quem arquitetou é Deus. Então, o que eu tenho que fazer para poder alcançar a salvação? Ou se eu permanecer na cadeira sentado, já que Deus arquitetou, não há, eu já quase posso ter na mente que já sou salvo ou preciso de fazer uma coisa para eu poder ser salvo. Muito obrigado. Permita-me esclarecer o que eu disse que Deus é que arquitetou. É o seguinte, quando eu digo que Deus é que arquitetou, que o homem não precisa fazer muita coisa ou praticamente nada, é que muitas pessoas acabam pensando que para ser salvos eles têm que correr atrás de Deus. Mas não é bem assim. Se nós vemos no livro do Apocalipse, acho que 3:20, se a memória não me engana, a Bíblia diz, Jesus diz, eis que estou na porta e bato. Ou seja, Jesus vem até ti. Ele bate, ele pede para entrar. Não é você que corre atrás de Jesus. Ele vem até ti. Para que você possa ter a salvação. Então, respondendo à tua pergunta, o que o homem é preciso fazer para poder obter a salvação? Bom, é muito fácil. No livro de Romanos nós temos a maneira como nós podemos fazer para que a salvação nos chegue. O que está escrito lá? Romanos 10, melhor lendo, no livro de Romanos, no seu capítulo 10, a partir do versículo 9. Romanos 10, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: se você declarar com sua boca Jesus Cristo é o Senhor e acreditar com o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Eu acho que já nem há espaço mais para argumentos. Para ter a salvação é simples. É simplesmente tu creres no coração que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos e confessar com sua boca. Esse é o papel que o homem tem. Mas não termina só por aí, né? Isso é o começo. Não termina só por aí, porque não basta somente crer e confessar. Há que também andar segundo aquilo que são os caminhos de Jesus Cristo para que a salvação te chegue. Então, no que nós acabamos de ver no Romanos 10, 9, algumas vezes nós pensamos que algumas pessoas pensam que simplesmente para alguém ser salvo é necessário frequentar a igreja, é necessário dizimar e ofertar, visitar pessoas, pregar e tudo mais, fazer aquilo que é o trabalho do Senhor. Então, no que diz respeito a esse versículo que você acabou de nos mostrar, então isso nos mostra que não é simplesmente alguém ir à igreja que será salvo, se não receber, ou seja, se não confessar a Cristo Jesus que é o único Senhor e Salvador? Sim, eu acho melhor olhar logo direto para a câmera agora. É o seguinte, tu que estás a ver este vídeo ou este programa agora, é importante saber uma coisa. Ir à igreja é bom, é super, hiper, mega saudável. Mas se todo domingo ou alguns domingos, ou todo dia para quem consegue, vais à igreja e nunca, absolutamente nunca paraste, seja à frente de um altar ou te levantaste para fazer a oração do Romanos 10, a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fica a saber que você não fez absolutamente nada. É extremamente importante que se faça essa oração da confissão. Extremamente importante. Bom, agora voltando para a tua pergunta. Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador é aquilo que estava a dizer. Não é ir à igreja. Muitos são os que vão à igreja, na verdade, não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Acredito eu que esses também farão parte daqueles que vão estar diante de Jesus na hora do julgamento, e Jesus vai lhe dizer: verdadeiramente eu não vos conheço. Por quê? Porque eles não o confessaram como Senhor e Salvador. Apesar de terem participado de todo o culto, apesar de ter dizimado, se calhar são as pessoas que mais dão dízimo, mais dão ofertas, para a casa do Senhor poder fluir. Mas se não confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não tem como essas pessoas serem salvas. Então, você aconselharia essas pessoas não gastarem dinheiro dizimando sem aceitar Jesus Cristo, porque estão a gastar? Bom, eu não sei se aconselharia isso, mas é assim,
que as pessoas estão a gastar sim. Mas eu não diria que estão a gastar à toa. Para aquilo que é o benefício próprio delas, estão a gastar à toa. Mas não estão a gastar à toa porque aquilo que eles dão como dízimo ajuda a nós ou ajuda a obra do Senhor a fluir. Mas um conselho de alguém que muito vos ama, muito te ama, é antes de você pensar em dizimar, antes de você pensar em ofertar, preocupe-se em aceitar esse Jesus. Preocupe-se em aceitar esse Jesus, porque é aceitando esse Jesus que você vai ter posse de todas essas bênçãos que você ouve todo domingo. Mas há quem diga que se a Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para destruir o homem, mas para salvar o pecador, há quem diga que Jesus já morreu e já ressuscitou. Então, assim que ele morreu e ressuscitou, isso quer nos dizer que nós já estamos, ou seja, nós já somos salvos porque Jesus morreu. Será que isso a pessoa, quando pensa assim, antes de receber Jesus, a pessoa será que está certa ou não? Porque Jesus morreu e que nós sabemos disso. Sim. Então, quando Jesus morre, será que se eu permaneço não aceitando a Ele como Senhor e Salvador, então aquela morte é vã para mim? Para ti individualmente que não o aceitaste, sim. Por que eu digo sim? No livro de João, no primeiro capítulo, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo veio e ele foi rejeitado. Certo? Ele veio para aqueles que eram dele. Mas aqueles que eram dele o rejeitaram. Então o que aconteceu? Então Jesus, como é que eu posso dizer? Jesus Cristo acabou considerando ser dele todos aqueles que o aceitaram como Senhor. De que jeito? Se Jesus decide morrer por ti e você não reconhece que Jesus Cristo morreu por ti, então é em vão Jesus ter morrido por ti. É em vão Jesus ter morrido por ti. Por que eu digo em vão? Jesus morreu sim, não tem como tirar esse fato. Eu digo que em vão porque você não é beneficiado pela morte de Jesus. É por isso que eu digo, para ti é em vão. Por quê? Porque o benefício da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, não vai te abranger. O benefício da morte de Jesus só abrange a todo aquele que o aceita ou que o confessa como Senhor e Salvador. Não sei se deu para perceber. Pois, deu para perceber. Então, sendo assim, a única coisa que você nos recomendaria a fazer, já que nós conseguimos ver hoje em dia algumas pessoas, alguns homens que alegam serem homens de Deus, que alegam ter recebido visão e sendo dado uma missão pelo Senhor. E eles chegam e tiram o nome do Senhor e trazem as próprias Bíblias. Ainda nós não devemos acreditar nessas pessoas que trazem as próprias Bíblias, alegando que a salvação somente está nessas pessoas. Eu acho que nem tínhamos que levar essas pessoas em consideração. Paulo, se não me falha, ele nos deu um conselho muito sábio. Se aparecerem outras pessoas, ou se aparecerem pessoas com uma doutrina diferente desta que eu vos dei, não as dê ouvido, por mais que seja um anjo até, não as dê ouvido. Então, esse tipo de pessoa que despreza a Bíblia, esse tipo de pessoa que rasga, queima a Bíblia, porque a Bíblia é nada mais, nada menos que a própria palavra do Senhor. É a própria palavra do Senhor. Então, se alguém despreza esta Bíblia, ou a Bíblia, essa pessoa está a desprezar a própria palavra do Senhor. Então, nós sabemos que a palavra do Senhor é uma coisa muito, muito importante, é uma coisa super sagrada. Com que base essa pessoa vai trazer evangelho se não for a usar a Bíblia? De quem ele recebeu essa revelação? De que Deus? Porque o Deus que eu conheço, ele é fiel à palavra dele. Ele não mandaria queimar a palavra dele para dizer escreva outra. Eu sei que a palavra de Deus, ela não muda. Ela permanece a mesma. Obrigado. Nós agradecemos pela explicação. Então, de uma forma resumida, nós
A salvação simplesmente encontramos em Cristo Jesus. E sendo assim, não tem como a gente ser salvo sem que confessemos a Ele como nosso o Salvador suficiente, não é? É o que você estava aqui a nos detalhar. Então, assim, qual é a mensagem que tu dava-nos a fim de nós compreendermos, na verdade, que a salvação está simplesmente em Cristo Jesus, não nas pessoas que surgem hoje em dia com as próprias Bíblias, alegando que foram enviados pelo Senhor a fim de trazer coisas novas à humanidade. Qual é a mensagem que tu nos dá para nós vigiarmos diante dessas pessoas? Bom, é assim. Se um aluno quer passar de classe ou quer tirar uma nota alta, uma boa positiva, tudo aquilo que o aluno precisa fazer é empenhar-se. De que jeito? Estudando. Estudando bastante. E é a mesma coisa quando se trata do Evangelho, quando se trata do caminho do Senhor. Para saber fazer distinção desse tipo de pessoa que prega o Evangelho que não é de Cristo, porque esse Evangelho que essas pessoas pregam não é de Cristo. Um Evangelho quando as pessoas desprezam a Bíblia, queimam as Bíblias, esse Evangelho literalmente não é de Cristo. Bom, eu no fim posso deixar uma dica, mas deixa-me dizer que, continuando naquele exemplo, o aluno tem que empenhar-se. Jesus Cristo disse o seguinte: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Onde é que podemos achar essa verdade? Na Bíblia. Onde é que podemos achar essa verdade? Na palavra do Senhor. Então é importante que nós nos alimentemos diariamente da palavra de Deus, para que nós possamos saber fazer distinção desse tipo de pessoa. E tem um versículo na Bíblia que também nos precave, nos ajuda a identificar os falsos profetas. O versículo diz mais ou menos o seguinte: todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em forma humana, essa pessoa não fala pelo Espírito de Deus. No livro de João, muito obrigado. Então essa pessoa não fala pelo Espírito de Deus. Obrigado, é por aí, é por aí. A palavra também é clara. Nós bem sabemos que nós nos dedicamos muito àquilo que é nosso dia a dia. Nós cuidamos muito daquilo que é a nossa aparência, do nosso físico. Nos alimentamos desde manhã até de noite. E nós esquecemos que o homem, na verdade, ele tem uma particularidade. Ele não é constituído somente da parte física, mas também tem a parte espiritual. Então, por que eu disse alimentarmos-nos da palavra do Senhor? No livro de Deuteronômios 8, versículo 3, a Bíblia diz que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então é preciso nos alimentarmos desta mesma palavra. Percebes? É preciso nos alimentarmos dessa própria palavra para que possamos estar saudáveis. Amém. Nós agradecemos bastante por essas palavras aqui e nós temos chegado às vezes naquela conclusão de que eu tenho dinheiro, eu tenho a riqueza e quase tenho muita coisa, nada me falta na vida. A riqueza do homem nada pode fazer para ele ser salvo. É exatamente isso. É exatamente isso. Lembra-me uma passagem onde Jesus Cristo disse o seguinte: de que adianta o homem ter todas as riquezas depois no final perder a sua alma? De nada vale, de nada vale. E Jesus Cristo, para além de ter dito isso, ele nos mostra mesmo no tu para tu. Ele nos mostra mesmo fazendo, dando uma grande demonstração de que a riqueza de nada vale. Lembras da tentação de Jesus? Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, e depois lá apareceu o maligno, e depois numa das aprovações que o maligno, ou numa das tentativas do maligno tentar vencer Jesus, o que o maligno fez? Ele levou o Senhor Jesus até o pináculo do templo, né? E lá ele foi continuando a tentar Jesus. Ele disse: prostra-te para mim, que eu te darei todos esses reinos. Ele mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória. Então ele tentou convencer Jesus Cristo a se prostrar perante a ele, para que ele depois desse toda a riqueza,
a Jesus. Mas veja só aquilo que foi a resposta de Jesus, veja aquilo que Jesus fez ou teve como atitude. Jesus Cristo não aceitou fazer aquilo. Por quê? Porque ele bem sabe que de nada vale a riqueza do mundo. Essa riqueza é passageira. O exemplo também é muito bem claro. Temos a história do rico e o Lázaro. Se a riqueza nos desse salvação, o rico estaria salvo e o Lázaro não. Mas nós vemos, através daquela história, que também foi contada por Jesus, através daquela história que, na verdade, não tem nada a ver. Você pode ter toda a riqueza do mundo. Todo mundo pode pertencer a ti no que diz respeito a riquezas. Mas isso não te garante salvação. Temos outra história também do rico que foi ter com Jesus, a querer saber o que era preciso para ser salvo. Então Jesus Cristo lhe disse: vende tudo o que é teu e dá aos pobres. Né? Isso depois de ele ter dito: segue os meus mandamentos, ora pai e mãe, não adulteres, não cobices o que não é o que é do teu próximo. Então, depois Jesus terminou, quando ele disse que ele já tinha feito tudo aquilo, Jesus terminou lhe dizendo: então vende tudo o que é teu e dê aos pobres. Se a riqueza nos garantisse salvação, Jesus Cristo não teria dito para ele fazer aquele tipo de coisa. Então a riqueza não nos garante a salvação. Nós agradecemos por estas palavras, mas há quem diga que assim que Cristo Jesus morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, não precisa fazer alguma coisa o homem não precisa fazer alguma coisa para se tornar salvo. Será que assim que ele ressuscitou dentre os mortos, é necessário permanecer mesmo na vida em que eu levava antigamente, porque o Senhor morreu por mim? Ou existe uma coisa que eu preciso fazer para eu ser salvo? Bom, eu responderia essa pergunta com um sim e com um não. Por que com um sim e com um não? Com um não, primeiro porque o plano todo da salvação é de Deus. Deus é que é o arquiteto do plano da salvação. Percebes? O homem não precisa correr atrás de Jesus para ele poder ser salvo. Por quê? Jesus, temos o versículo do livro do Apocalipse 3:20. Eis que a porta estou e bato. Aquele que abrir, entrarei. Certo? Então, o homem não precisa se esforçar nesse sentido, né? Para obter a salvação no que diz respeito à aceitação. Certo? Ele só tem que submeter-se àquilo que Jesus diz para ele fazer. E também, sim, é preciso que o homem faça alguma coisa para que tenha salvação. Mas que tipo de coisa o homem tem que fazer para poder alcançar a salvação? A primeira de todas é aceitar esse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque Ele é o único que salva. Então, se Ele é o único que salva e ele é o único que tem a salvação, que dá a salvação, é preciso que eu tenha amizade com esse Jesus. É preciso que eu aceite esse Jesus que dá a salvação. Percebe? Então o homem tem que aceitar, confessar esse Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Já que a Bíblia às vezes tenho lido a Bíblia do dízimo, prego acima de tudo e nas igrejas, então isso me torna salvo, ou seja, isso me faz eu aceitar Jesus Cristo, ou existe outro método para eu poder aceitar Jesus como o Senhor Salvador, ou simplesmente não baseia ao servir a Deus que me torna salvo? Como é que se aceita o Senhor Jesus como o nosso Salvador? Por incrível que pareça, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador é tão fácil, tão fácil mesmo que muitas pessoas acabam não sabendo como é que se faz. Vamos começar do ponto de as pessoas pensarem que a salvação é pela obra, né? Por que eu digo que as pessoas pensam que a salvação é pela obra? Aquilo que eu estava a dizer, as pessoas ao servirem na casa de Deus pensam que elas são salvas, mas na verdade não é bem isso. Você até pode frequentar a igreja, você até pode fazer parte dos membros da igreja, você pode fazer parte do corpo de obreiros, mas no entanto você não ser salvo. Então o que é preciso para você ser salvo? É aquilo que eu estava a dizer. É preciso aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E isso é tão fácil, é tão fácil. No livro de Romanos, no seu capítulo 10, a partir do versículo 9, um pouco mais adiante, a Bíblia diz: se com teu coração creres que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, e com tua boca confessares, né? Ou seja, tu crês de coração
e confessas com a boca que Ele é o Senhor, só desse jeito tu és salvo. Se isso eu não faço, ainda não estou salvo. Não tem como. Ah, A Bíblia é clara. Para que a salvação te chegue, é importante aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ser dizimista, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso é só ajudar a nós que já aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador a seguirmos com a obra de Deus. Então, há quem diga que eu já aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. Então, isso será que está completo simplesmente aceitá-lo como meu Salvador? Ou preciso fazer uma coisa para que eu permaneça na presença dele? O caminho da salvação, ou a salvação, é um grande processo. É um grande processo. E para se atingir a salvação, não basta simplesmente crer e confessar. Nós bem sabemos que para se ter a salvação é preciso viver santidade. Ou seja, um dos processos para que nós possamos ter a salvação, um dos processos que precisamos passar para que tenhamos salvação, é a santificação. Percebes? Importa que nós nos santifiquemos. Antes de alguém aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa pessoa é pecadora. Percebes? Essa pessoa é pecadora, está morta, espiritualmente falando. Essa pessoa está morta. Então, quando essa pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é como se ela ganhasse vida. E aquela pessoa que está morta e aquela pessoa que tem vida, claramente que o estilo de vida não será igual. O estilo de vida será diferente. Então, ao aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, há uma extrema necessidade da pessoa mudar os seus hábitos. Se você era alguém que se prostituía, depois de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, automaticamente, eu digo automaticamente porque nem é tão automático assim, mas por que eu uso esse termo automaticamente? É porque quem aceita verdadeiramente recebe o Espírito Santo. E se a pessoa se deixa submeter pelo Espírito, ou se deixa submeter ao Espírito Santo, o Espírito Santo transforma aquela pessoa. O Espírito Santo muda e guia aquela pessoa. É importante que a pessoa seja santa para que alcance a salvação. Por quê? Porque nós bem sabemos, no livro de Hebreus, no seu capítulo 12, a partir do versículo 10, a palavra diz que sem santidade nós não veremos a Deus. E ser salvo é isso, é poder estar na presença de Deus. Então, isso quer dizer que a vida que eu levava antes de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, assim que eu aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu preciso esquecer a vida outrora e o foco principal é de levar uma outra vida, aquela que a Bíblia nos recomenda, não é? Perfeitamente. Imagine, por exemplo, uma árvore, né? Ou uma semente que é plantada. Ela vai crescendo assim, pouco a pouco. Quando aquela semente não tem cuidados, aquela semente morre. Certo? Ou imagina uma semente que foi lançada e não houve cuidado nenhum. Não há nenhuma adubagem, ninguém está lá para regar e nem nada. E tem, imagina do outro lado, uma outra semente, que primeiro aduba-se a terra, lança-se lá a semente, rega-se. Aquela semente que tem esse cuidado todo, ela flui, ela cresce. Por quê? Porque tem um cuidado assim diferenciado. Percebes? Então é a mesma coisa que acontece com a pessoa que está em Cristo Jesus. É a mesma coisa. Não sei se meu exemplo consegue lhe satisfazer. Pois. Então, nós agradecemos desde então por esse esclarecimento. Então, sendo assim, qual é a mensagem que tu daria de uma forma resumida ao nosso companheiro que nos acompanha do lado de casa neste momento, de uma forma resumida, a salvação? E qual é a mensagem que tu podes nos esclarecer aqui? Porque o que nós vivenciamos atualmente e chegamos num momento de não entendermos, na verdade, aonde é que nós podemos alcançar a salvação e o que é a salvação. Então, de uma forma resumida, para os nossos
internautas, irmãos ali que nos acompanham, qual é o resumo que tu nos dá desde então? Bom, eu voltaria a usar até, se calhar, o primeiro exemplo logo do começo, acerca da pessoa se deixar salvar, se deixar tirar da cova por aquele que é experiente, por aquele que tem noção de como é que se fazem as coisas. Isso para nós que é Jesus. Sim, nesse caso aqui é Jesus. Nós estamos afogados no pecado, então importa que nós aceitemos ser ajudados ou resgatados, tirados daquela situação por aquele que sabe das coisas, que é Jesus, que tem experiência. Então, que nós nos deixemos ser resgatados para que nós possamos ser salvos. Percebes? Então, aquilo que eu aconselho a toda aquela pessoa que deseja ser salva é o seguinte: se a doutrina que foi introduzida a ti, até o dia de hoje, ela não te diz que há uma necessidade de você renunciar ao pecado, há uma necessidade de você admitir que você é pecador, há uma necessidade de você reconhecer, confessar e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fica a saber que se essa doutrina te foi incutida na mente, essa doutrina de nada vai te ajudar. Uma coisa que eu te aconselho: pega na Bíblia, faça uma leitura profunda, procura alguém assim, como é que posso dizer, alguém capacitada, de certa forma, para que lhe possa ajudar nesse estudo. E não te esqueças, não tem como ser salvo se não fazeres a oração do livro de Romanos 10. Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele é o único caminho. Se não for por Ele, não tem como chegares ao Pai. Muito obrigado. Nós agradecemos a tua presença neste estúdio e esperamos com que possa mais vezes estar aqui conosco. Também não vou me esquecer de agradecer a você que nos acompanhou. Só aqui para dizer que a riqueza não pode nos salvar. Ler a Bíblia simplesmente sem aceitar Jesus Cristo, conforme o homem estava a dizer, não tem como a gente ser salvo. Então o que é necessário é a gente abrir o nosso coração, deixar Deus, deixar Cristo Jesus guiar as nossas vidas. Então eu te dou a oportunidade neste momento para deixar aquilo que são as últimas considerações. Bom, primeiro dizer muito obrigado ao Senhor Deus. Muito obrigado pela oportunidade que o irmão Nhanala me concedeu de cá estar nesse debate para podermos esclarecer aos estimados telespectadores acerca daquilo que é a salvação. Dizer que meu nome é Shelton de Savanguane e espero poder ter a oportunidade de cá estar para estarmos a debater acerca de outro tema que possamos juntamente edificar aquela alma que está lá em casa. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês e nós vamos estar aqui continuar e fazendo aquilo que é a obra do nosso Deus. Esperamos que no próximo esteja conosco. Deixa o teu like, deixa o teu comentário. Se você tem uma coisa que também gostaria de entender, nós vamos deixar os nossos contatos aqui no link da descrição. Faça parte do grupo e deixar o teu like, teu comentário, compartilhando o vídeo com amigos e familiares. E nós nos encontramos no próximo vídeo.